Professor, agora falar um pouquinho da sua carreira. Conta pra gente como foi que você virou fisioterapeuta e como que você chegou ao Água Santa. Ei, Vini, a história é longa, hein? Parede tem tempo, tem 1 hora de live. A live, o Instagram Cara, segura 1 hora. é o seguinte, eu tenho 6 anos de formado, né? Eu sou fisioterapeuta há 6 anos, desde 2013, vai fazer 7 anos agora, no final do ano. Eu era jogador de futebol, cara. Eu era jogador de futebol, Qual a então posição? eu era goleiro. Goleiro? Eu fiz a minha faculdade inteira jogando futebol. E eu só decidi fazer fisioterapia, eu só decidi entrar na faculdade de fisioterapia, porque em 2008 eu jogava na Portuguesa, no Sub-20, nas categorias de base da Portuguesa. E num treino para a Taça São Paulo de 2009, em dezembro, eu fui sair do gol numa bola, e aí eu dei um carrinho, minha chuteira travou na grama e eu quebrei o meu tornozelo, eu quebrei meu pé. E aí eu fiquei fora da Taça São Paulo de 2009, que era a única Taça São Paulo que eu poderia ter disputado na minha vida. Eu tinha o sonho de disputar a Taça São Paulo, não consegui por conta dessa lesão. Putz. E no dia dessa lesão aí, eu lembro até hoje, assim, no hospital, meu pai me falou assim, cara, um dia você vai saber por que isso aconteceu. Por que isso aconteceu com você. E aí hoje eu sei, né, que era para que eu virasse um fisioterapeuta. Por quê? 2008 era o ano que eu me formava no colégio. Então eu terminei o colégio e a minha mãe me enchia o saco. Não, você não vai parar de estudar, você não vai ficar só jogando bola, você tem que ter um plano B, se não der certo o futebol, tal, porque eu ainda não era profissional, né? Eu tinha 18 anos, eu estava na base da Portuguesa. E aí eu falei assim, putz, eu preciso fazer uma faculdade. Aí eu decidi fazer educação física. Só que aí eu tava decidido, eu fazer educação física, porque eu vou continuar jogando futebol, depois que eu parar, eu posso virar treinador, posso virar um preparador físico, então, assim que eu pensava. Só que aí, nessa preparação da Taça São Paulo, eu quebrei o meu pé e eu tive que fazer fisioterapia pro meu pé, né? E o ano de 2009 inteiro, eu me formei no colégio, aí eu fiquei o ano de 2009 inteiro sem jogar futebol, porque eu fiquei tratando meu pé, fiquei 7 meses reabilitando. Eu tive uma fratura, uma lesão ligamentar no tornozelo, foi uma lesão meio grave. E aí eu fiquei tratando o meu tornozelo, fiquei tratando o meu pé. Nessa época aí, o Fabrício jogava na Portuguesa, o Luiz Ricardo jogava na Portuguesa. Eu joguei com todos eles lá, em 2010, quando eu voltei da lesão. E aí eu era do Sub-20 ainda, mas subia para treinar com o profissional. Então eu joguei com o Luiz Ricardo, joguei com o Fabrício. Tomou uns gols dele nos treinos? Não, aí eu pegava todos. Você acha que eu tomava gol? Eu tomava nada. Vocês que não estão assistindo aí, se eles estiverem assistindo aí, eu vou ter que o saco. Você acha que eu tomar gol do Fabrício? Jamais. E aí, cara, eu joguei com eles ainda nessa época. E aí eu continuei jogando. Aí em 2010 eu entrei na faculdade. Só que aí eu decidi fazer fisioterapia porque eu vi que era legal, tá? Eu gostei do processo, né, de reabilitação do meu pé. Então eu resolvi fazer fisioterapia. Aí em 2010 eu jogava na Portuguesa, ainda eu entrei na fisioterapia. E já entrei na faculdade. Aí eu fiz a faculdade inteira jogando futebol. Então eu jogava de manhã e à tarde, ia para a faculdade à noite. Professor, era um goleiro bom mesmo? Ô, Vini, se fosse tão bom assim, você acha que eu ia ser fisioterapeuta ou eu ia estar no lugar da Tomazella no Água Santa? Às vezes a fisioterapia te pegou de jeito, vai saber. Eu era São Paulino, né? Agora eu sou Água Santa, mas eu era São Paulino. Todo mundo Água Santa agora. Agora eu sou Água Santa, mas eu era São Paulino. Depois de sair da Portuguesa, eu fui pro São Bento de Sorocaba. E aí eu ia e voltava de Sorocaba todo dia para voltar para a faculdade, porque a minha faculdade morando em São Paulo. Minha faculdade é aqui em São Paulo. Então eu ia para Sorocaba de manhã, treinava de manhã à tarde e voltava para a faculdade à noite. Nessa época eu já era profissional, joguei no São Bento de Sorocaba. Eu já tinha me profissionalizado. Jogou alguma partida de Paulista, Copa Paulista? Sim. Boa. Sim. Joguei contra o Velica. Tomou gol do Velica? Eu não lembro se eu tomei gol, mas o Velica jogava no Linense na época, eu já até conversei com ele sobre isso. E a gente perdeu. Eu lembro que eu tomei gol, mas eu não lembro se foi dele.
O Mas eu, Pelica é bravo, hein? O Pelica já fez gol de pênalti no Cássio na Arena Corinthians, semifinal de Paulista. o Pelicão é monstro. Ele É, é. e aí eu joguei no São Bento. E depois que eu saí de São Bento, eu fui pro Juventus da Moca. No Juventus da Moca, eu joguei com o Thiago Marchiori, que é irmão do Fernando Marchiori, que era treinador do Água Santa. Sim. O Thiago sempre foi muito meu amigo, e eu conheci o Fernando Marchiori, o treinador do Água Santa, através do Thiago, porque ele sempre ia nos jogos do Juventus, tal, e o Thiago, meu irmão, tal, beleza. E aí o Fernando virou meu amigão também, e o Thiago. E aí eu continuei jogando e na faculdade. Quando foi em 2013, aí eu passei pelo Barueri. No primeiro jogo da história do Água Santa, na Arena Inamar, eu estava nesse jogo. E era o goleiro do Barueri. Do outro time, não era o Barueri, era o CAD. Era qual? De Diadema, na época. Ah. Era o CAD, na época, de Diadema. E aí eu participei do primeiro jogo da história do Água Santa. Olha como a vida é, né? Que loucura, cara. Sim. E aí isso daí foi em 2013. Pode ver que o primeiro jogo profissional do Água Santa foi em 2013, sim, na Belinha. E aí, em 2013, eu decidi parar de jogar, porque foi o ano que eu me formei na faculdade. E no final da faculdade, eu prestei algumas provas de pós-graduações. E aí eu passei na pós-graduação da Santa Casa de São Paulo, que é onde eu fiz toda a minha formação complementar. Onde eu fiz a minha especialização em fisioterapia esportiva, onde eu fiz minha especialização em ortopedia, onde eu fiz o meu mestrado. Hoje eu dou algumas aulas lá, às vezes, quando eles me convidam e tal. Então aí, quando eu passei nessa pós-graduação, eu falei, cara, no futebol é muito instável e tal, e eu comecei a conhecer muito a fisioterapia, sabe? E eu gostei muito, assim, e eu sempre soube que se eu fosse para fisioterapia, eu iria para a área de fisioterapia esportiva, não tinha outra área para eu trabalhar, porque eu era atleta e tal, era sempre a área que eu gostei. E aí eu fui para fisioterapia, só que aí eu comecei a trilhar um caminho muito grande para a área acadêmica, né? Então, assim, eu me formei em 2014, né? Janeiro de 2014 eu estava formado. Quando foi fevereiro de 2016, com 2 anos de formado, eu estava dando aula na faculdade já, que é a Faculdade de Medicina do ABC, que é a faculdade que eu dou aula até hoje, que fica em Santo André, na fundação do ABC. Certo. Então eu comecei a trilhar um caminho para a área acadêmica. E todo mundo falava assim, você não vai voltar para o futebol, você não tem vontade de trabalhar com futebol e tal. Eu falava assim, não, lógico, cara, eu tenho muita vontade e tal, só que eu quero me especializar bem e tal, eu quero conseguir trabalhar bastante a parte teórica, porque a parte prática do futebol, eu tenho, né, o dia a dia, eu vivi isso como um atleta, então, tipo, eu sei o que os caras passam ali e tal, como que, quais as dificuldades que eles têm e tal, quais as exigências. Então, eu preferi trilhar um caminho ali para me preparar teoricamente, né, para ter uma preparação teórica quanto fisioterapeuta. Então, eu fui bem para a área acadêmica, estudei para caramba, 4 anos. E aí eu dou curso, dou palestras pelo Brasil, né, falando sobre reabilitação, sobre fisioterapia esportiva, prevenção de lesões. E como eu era muito amigo do Thiago Marchiori, e eu também acabei virando amigo do Fernando Marchiori, porque eu fiz uma viagem com o Fernando Marchiori para Israel para jogar por um time que ele treinava, a seleção brasileira Maccabi, que a gente chama, que é a seleção brasileira de judeus. Então eu fui para Israel jogar um campeonato mundial pela seleção brasileira, Maccabi, e o Fernando Marchiori era o treinador. Então eu criei um laço bem grande com ele na época, porque eu era amigo do irmão dele e a gente ficou bem próximo. E aí o Fernando sempre me acompanhando em redes sociais, tal, vendo que eu dava bastante aula sobre prevenção de lesão, reabilitação, tratamento, isso que eu faço no Instagram hoje aí, que vocês veem. Quando ele assumiu o Água Santa, ele sabia que eu dava aula aí próximo, que era em Santo André, e ele falou assim, João, eu quero criar um cargo dentro do Água Santa que existe em times grandes, que é o coordenador de fisioterapia. Eu quero um coordenador da fisioterapia, que é um cara que vai ajustar todos os processos aqui dentro do clube para prevenção de lesão, para o tratamento dos atletas, tal. E como
eu vim do futebol e eu sempre tive vontade de voltar pro futebol. O futebol, cara, sempre foi a minha paixão gigantesca, assim. Eu até hoje jogo futebol na várzea, tá? Os caras me chamam para jogar segunda-feira, 10 horas da noite, eu vou lá jogar. Pode estar chovendo, o que for, se eu tiver tempo, se eu não tiver que dar aula, se eu não tiver que trabalhar, eu vou estar lá. Eu falei assim, Fernando, cara, isso daí é uma das coisas que eu sempre quis na minha vida. E quando eu cheguei no Água Santa, eu me senti em casa, já conhecia todo mundo. Não foi tipo um baque, assim. E eu já tinha uma experiência grande como jogador e como fisioterapeuta. Então eu falei, não, agora é a hora de eu assumir realmente uma responsabilidade grande como essa, que é tomar conta da fisioterapia de um time como o Água Santa, que está em ascensão, chegou na primeira divisão, é um trabalho de grande responsabilidade. E isso foi um desafio bem grande, assim, na minha carreira. E eu, cara, só tenho que agradecer, assim, a todo mundo que participou desse processo e participa, né, até hoje, e que confiou no meu trabalho, cara, porque, graças a Deus, as coisas correram muito bem aí, a gente conseguiu ajustar muito bem os processos. E aí, assim, quando o Fernando me chamou, a galera da comissão técnica sabe aí, o Felipe Parador de Goleiros, eu conversava bastante isso com ele, como eu era São Paulino, e eu joguei no São Paulo também quando eu era mais novinho, no futebol de salão, cara, às vezes acabava o treino lá no futebol de salão, o treino do São Paulo no futebol de salão é dentro do Morumbi, lá do estádio, né? Sim. E os ginásios lá atrás. E às vezes acabava o treino à noite, assim, e eu pegava, saía do ginásio, ia para o estádio, dia que não tinha jogo, ficava sentado nas cadeiras lá e falava assim, cara, será que um dia eu vou entrar nesse vestiário aí, velho? E vou jogar dentro desse campo, cara. Eu ficava olhando aquele Morumbi gigantesco. Eu falei, cara, imagina esse campo aqui, uma quarta-feira à noite, lotado. Será que um dia eu vou passar aqui? Quando o Fernando me chamou, e eu falei assim, não, eu vou aceitar, beleza, tal. Aí, de repente, eu nem tinha me ligado, cara. Aí sai a tabela do Campeonato Paulista. Qual que é o A estreia contra o São Paulo no Morumbi. Caraca, Vini. Mano, pensa num cara que arrepiou, velho. Cara, foi sensacional, velho. E aí, puta, eu realizei um dos grandes sonhos que eu tinha na minha vida, cara, que era entrar no Morumbi numa quarta-feira à noite pelo vestiário. Eu tinha aquilo na minha cabeça. Falei, cara, um dia eu vou subir esse vestiário. E aí, tipo, numa quarta-feira à noite, isso deu certo. A galera toda, tipo assim, filmando, né? Muita gente que também tava lá pela primeira vez. Cara, eu não tive tempo nem de filmar, velho. Eu falei, não, eu só vou olhar isso aqui, eu só quero olhar isso aqui. Aí eu subi lá, cara, foi sensacional. Então, assim, eu tenho que agradecer o Água Santa e todo mundo que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, porque através do Água Santa eu realizei um dos sonhos da minha vida, cara, que era estar num jogo desse. Eu achei que muito era legal. como jogador, né? Mas como eu não pegava tanto pênalti assim, aí eu fiz mesmo. Tá valendo. Ó, o Fernando, inclusive, tá falando aqui, a palavra tem poder, e tem mesmo. A palavra tem muito poder. Amém, Fernandão, amém. Amém.